Shalom, amada, bendita do Senhor. Estamos aqui no devocional hoje, Êxodo, capítulo 13. A gente tem visto tantas coisas que o Senhor fez lá no Egito. Tiveram as 10 pragas, o primogênito de todo o Egito, eles morreram, inclusive o filho de Faraó. E a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos. Estamos aqui em Êxodo, capítulo 13. Bom, antes de a gente começar a leitura, nós precisamos orar e eu quero te convidar, a gente convidar o Espírito Santo para vir estar aqui conosco, para nos ajudar. Vamos lá? Senhor, te adoramos, Senhor, bendizemos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, declaramos que Tu és o Deus de nossas vidas, que não existe nenhum outro, que queremos servir somente a Ti, Jesus. Tu és o nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós não precisamos de nenhum outro, nós renunciamos a outros deuses, renunciamos, Senhor, os nossos próprios desejos, a nossa própria carne. Queremos, Senhor, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Faz o Teu querer, o Teu agir. Nós precisamos de Ti, ó Deus, precisamos de Ti, Senhor. Por isso te pedimos, Deus, ministra nosso coração e nossa mente. Dai-nos entendimento, discernimento espiritual, dai-nos ousadia, Senhor, para falar em Teu nome, Senhor, para curar enfermos em Teu nome, Senhor, para fazer cegos enxergarem, Senhor, coxo andar, Pai, mortos ressuscitarem, Deus, em nome de Jesus, nós recebemos o poder e a autoridade que o Senhor nos deu para fazer isso, Pai. Que seja feita a Tua vontade, que venha o Teu reino. Ensina-nos mais, Espírito Santo, estamos aqui para Te ouvir, Te obedecer. Enche-nos, Senhor, de sabedoria, em nome de Jesus. Amém, aleluia, amada, glória a Deus. Vamos lá? Êxodo capítulo 13. A gente viu, né, que aconteceram as 10 pragas no Egito. A última aconteceu agora. A gente viu sobre a morte dos primogênitos. Vimos também a instituição da Páscoa, né, que é a celebração perpétua agora entre os judeus, entre os israelitas e também entre a gente cristãos que amamos o Senhor Jesus Cristo. Então a Páscoa foi celebrada daquela forma, né? Colocou ali o sangue, como o sangue do Cordeiro, como se hoje fosse o sangue de Jesus que nos blinda e nos protege de todo mal. E ali eles comeram carne assada, churrasco, né? É isso que se faz na Páscoa. Se celebra comendo churrasco. Isso é quem disse foi a Bíblia. E aqui no capítulo 13, a gente vai começar a ver o que acontece, né? A gente viu a Páscoa, a gente viu o Êxodo, né? Os israelitas saindo já, as leis sobre a participação da Páscoa. E agora a consagração dos primogênitos. E o capítulo 13 começa assim. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Olha só, o primeiro, a primícia é do Senhor. A primícia nós precisamos dar ao Senhor e entregar ao Senhor o primeiro de tudo. E ali a Bíblia diz que quando a gente entrega a primícia, todas as outras coisas são santificadas. No caso das nossas finanças, entregamos a primícia e as nossas finanças são santificadas. Nossos primeiros filhos e os filhos dos primeiros animais também. Ele está falando disso, né? Da primícia. A gente viu que quem começou com a primícia foi Abel, que deu o primeiro de tudo para Deus, né? Versículo 3. Então disse Moisés ao povo: comemorem este dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado neste dia do mês de Abibe. O mês de Abibe é aproximadamente o mês de março e abril, é quando começa o ano judaico, né? Abibe ou Nisan é o mês entre março e abril do nosso calendário. O calendário judaico é o primeiro mês do ano deles, né? Então não comam nada nesse mês de Abibe. Vocês estão saindo quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus. Terra que ele juntou aos seus antepassados que daria a vocês. Terra onde há leite e mel com fartura. Vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês, durante 7 dias como um pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. E nesse dia cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim.
quando sair do Egito. Isto lhe será como um sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa de ano em ano. Então Deus está aqui instituindo a Páscoa, falando como a gente deve fazer, né? Comemorar e celebrar a Páscoa. Depois que o Senhor os fizer entrar em terra dos cananeus e entregá-las a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria de jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, diga-lhe: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão, quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair. E o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. E por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre, e resgatamos os nossos primogênitos. Isto será como um sinal em sua mão, um símbolo em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa. Bom, então a gente está vendo aqui, né, que o Senhor instituiu a consagração dos primogênitos. Todo primeiro deve ser ali dedicado ao Senhor. E isso para que se lembre como o Senhor tirou o povo do Egito, como tirou da escravidão com a mão poderosa, com milagres e prodígios, e abrindo o mar vermelho, e ali acabando com o inimigo, e tantas coisas aconteceram, né? Estamos acabando esse capítulo 13, vamos lá. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse ele: se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. E assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. E os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. E durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então a gente viu aqui a partida dos israelitas, né, como eles saíram do Egito, como Deus supriu, né, como Deus foi adiante deles numa nuvem durante o dia, ali para acabar com aquele sol escaldante do deserto, né, e à noite com uma coluna de fogo para guiar eles e também espantar os animais, né, que ali tinham serpentes e tantos animais no deserto. E você viu que Deus, ele não quis dar o caminho mais curto para os israelitas, ele fez eles darem a volta no deserto, para quando eles não estivessem em frente da luta ali, eles não tivessem, sabe, com medo e querendo voltar e retornar. Então, assim, o caminho mais curto, o caminho mais fácil, nem sempre, quase nunca é o melhor. A gente precisa não sempre fazer o caminho difícil, mas perguntar para Deus qual é a vontade dele, qual é a opinião dele, o que ele quer que a gente faça, para que reine a vontade do Senhor em nossas vidas, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Deus abençoe grandemente seu dia, em nome de Jesus. Um grande beijo.